Bem-vindo ao canal Rafael Rocha e Santos Advocacia. Aqui você encontra conteúdos claros e objetivos sobre direito previdenciário, como aposentadorias, benefícios do INSS e isenção de imposto de renda para pessoas com doenças graves. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com quem também precisa dessas informações. Olá! Sabe quando a gente abre o aplicativo do INSS, ou o site, e tá lá aquela frase BPC Loas em análise? Então, aquilo ali pode dar um frio na barriga, né? Para muita gente, é o começo de uma espera cheia de ansiedade, de incerteza. Sem dúvida. É uma situação muito delicada porque estamos falando do sustento, né? Das necessidades mais básicas. Exato. Por isso, hoje a gente vai mergulhar fundo nisso. O que significa de verdade esse status? Vamos explorar o que é o BPC Loas, quem tem direito. Porque demora tanto às vezes, né? Isso, porque as análises se arrastam e, mais importante, quais são os direitos de quem espera e como um suporte jurídico pode fazer diferença. Ótimo. E para essa nossa conversa, a gente está se baseando em informações de especialistas, né? Material da advogada Fernanda Rocha, por exemplo, e a experiência do escritório Rafael Rocha e Santos Advocacia que trabalham com isso. Exato. A ideia é justamente essa, tentar tirar um pouco dessa névoa, dessa incerteza, sabe? Trazer clareza, informações práticas para quem está vivendo isso ou só quer entender melhor como funciona. Perfeito. Então vamos começar do começo, né? Para entender a análise, primeiro a gente precisa entender o benefício em si. O que é o BPC Loas? Boa. O BPC, que é o benefício de prestação continuada, ele está na nossa Constituição e é regulamentado pela LOAS, a Lei Orgânica da Assistência Social. Certo. Idade. E quem são esses grupos? Olha, o primeiro são os idosos, com 65 anos de idade ou mais. O segundo grupo são as pessoas com deficiência, de qualquer idade. Ah, qualquer idade mesmo? Sim, qualquer idade. E aqui, a deficiência é entendida de uma forma ampla, sabe? Impedimentos de longo prazo, sejam físicos, mentais, intelectuais ou sensoriais. Que dificultam a participação na sociedade, né? Exatamente, que criam barreiras para a pessoa participar de forma plena. E claro, para ambos os grupos, idosos e pessoas com deficiência, tem um requisito fundamental da baixa renda. E tem um ponto que sempre gera confusão, e as fontes que a gente viu reforçam isso. BPC não é aposentadoria, certo? Não precisa ter contribuído para o INSS antes. Perfeito. Essa é talvez a diferença crucial. É um benefício assistencial, não previdenciário. Ele não depende do que a pessoa contribuiu no passado, mas da necessidade dela no presente. Entendi. O foco é a vulnerabilidade econômica. O critério principal é a renda por pessoa da família. Ela tem que ser inferior a 1/4 do salário mínimo. 1/4. Isso. As fontes que consultamos mencionam que, para 2025, esse valor de referência seria algo como R$ 379,50 por pessoa da família. Entendi. Então, para o idoso é a idade e essa renda baixa. E para a pessoa com deficiência, além da renda? Além da renda baixa, a pessoa com deficiência precisa, claro, comprovar essa condição. Isso é feito com laudos, exames médicos, documentos que mostrem essa deficiência e como ela causa esses impedimentos de longo prazo que a gente falou. Ok, acho que ficou claro o que é o benefício. Agora sim, voltando para a mensagem lá no aplicativo. BPC Loas em análise. O que isso sinaliza na prática para quem pediu? Olha, quando esse status aparece, é a confirmação oficial do INSS. Significa, recebemos seu pedido e começamos a olhar para ele. Ele entrou no sistema, está na fila para ser avaliado. E o que o INSS faz internamente nessa fase? Quais são os passos deles lá dentro? Bom, aí começa a verificação mesmo. Primeiro eles vão olhar toda a documentação, formulários, documentos pessoais, comprovantes de renda, os laudos médicos, no caso da pessoa com deficiência, ver se está tudo lá, se está correto. Depois tem o cruzamento de dados. O INSS vai checar as informações em outras bases do governo, principalmente o Cadastro Único, o CadÚnico, para validar a questão da renda familiar. Certo. Além dessa parte de papelada e dados, pode ter mais alguma coisa? Tipo, chamar a pessoa? Pode sim. Dependendo do caso, o INSS pode precisar agendar uma perícia médica.
Aí a pessoa vai ser avaliada por um médico perito do próprio INSS para confirmar a deficiência. Ah, tá. E também pode rolar uma avaliação social. Nesse caso, um assistente social pode visitar a casa da pessoa ou fazer uma entrevista para entender melhor a situação de vulnerabilidade, as barreiras que ela enfrenta no dia a dia. Entendi. Então é uma fase normal do processo, mas como a gente não sabe exatamente o que está acontecendo lá dentro, nem quanto tempo vai levar cada passo desses, aí vem a angústia, né? Exatamente. É um passo necessário do fluxo deles, mas essa falta de transparência sobre as etapas internas e a imprevisibilidade do tempo acabam transformando a espera num período bem tenso para quem depende do benefício. E aí a gente chega no ponto que mais pega, eu acho: a demora. As fontes falam que existe um prazo na lei para o INSS fazer essa análise, né? Existe, sim. A legislação determina um prazo máximo. Para benefícios como o BPC, que são assistenciais, o INSS teria, em tese, até 90 dias para concluir a análise e dar uma resposta. Uma resposta tipo sim ou não. Isso, concedido ou indeferido. 90 dias. Teria, você falou teria. Já dá para sentir que, na vida real, não é bem assim, né? Pelo que a gente viu nas fontes, esse prazo direto é estourado. Pois é. Essa é a questão. O prazo legal existe, mas a realidade é que ele frequentemente não é cumprido. Mas se tem um prazo na lei, por que parece que não dá nada para o INSS quando ele não cumpre? Parece tão comum. Olha, é complexo. Existe a lei, mas tem a sobrecarga do INSS, a quantidade enorme de pedidos. Às vezes faltam servidores, a análise pode depender de agendar perícia, que tem fila própria. São muitos fatores. Entendo. Então, uma consequência automática e direta para o INSS, tipo uma multa por cada pedido atrasado, na via administrativa não é tão simples assim. Por isso que, muitas vezes, a pessoa precisa buscar outros caminhos, como a justiça. E quais são as causas mais comuns para esses atrasos acontecerem? O que geralmente emperra o processo, segundo os especialistas? São várias coisas. Um motivo muito comum é a documentação. Se faltar algum papel ou se tiver algum erro, o INSS vai pedir para a pessoa corrigir ou complementar. Isso se chama exigência. E enquanto a exigência não é cumprida, a análise fica parada. Ah, a famosa exigência. Exato. Outro gargalo grande é depender de agendamento de perícia médica ou avaliação social. Às vezes, a espera só para conseguir essa data já é longa, dependendo de onde a pessoa mora, da disponibilidade dos profissionais. Faz sentido. E problemas com outros cadastros, tipo o CadÚnico que você mencionou? Com certeza, o CadÚnico é a base para verificar a renda. Se ele estiver desatualizado ou com informações diferentes do que a pessoa declarou no pedido do BPC, isso gera uma pendência. O INSS vai ter que investigar e aí o processo atrasa. Qualquer divergência de informação pode acender um alerta e esticar a análise. Nossa, então é fundamental quem pede o benefício tentar deixar tudo mais redondinho possível, né? E ficar de olho no andamento. Totalmente. Acompanhar pelo meu INSS, ver se pintou alguma exigência, responder rápido. Isso pode ajudar a não deixar o processo parado por muito tempo. Ser proativo ajuda. Ok. Então, o cenário tem um prazo de 90 dias, que muitas vezes não rola, por vários motivos. Quando essa espera passa muito do prazo e o INSS não dá uma justificativa clara, o que acontece legalmente? Quem está esperando tem algum direito específico nessa situação? Tem sim. Quando o INSS demora demais, sem um motivo razoável, a gente chama isso no direito de mora administrativa. É como se fosse um reconhecimento oficial de que o governo está demorando injustificadamente para fazer o trabalho dele. Mora administrativa. E isso tem alguma consequência prática ou é só um nome técnico? Não, tem consequências muito sérias. Essa demora excessiva, ela fere direitos básicos, como o direito à dignidade da pessoa, e mais concretamente atinge o que a gente chama de caráter alimentar do benefício. Caráter alimentar, isso. O BPC-LOA serve para garantir o mínimo para a pessoa sobreviver. Comer, morar, se cuidar. É para subsistência. Quando o INSS atrasa isso sem motivo, ele está basicamente comprometendo a sobrevivência da pessoa e da família dela. É uma missão grave.
Nossa, pesado pensar assim. E nesse cenário de urgência, de direito sendo violado pela demora, quais são as saídas legais que as fontes apontam? O que dá para fazer? As fontes que a gente consultou destacam principalmente 2 ações na Justiça como estratégias eficazes para lidar com essa mora do INSS. A primeira é impetrar um mandado de segurança. Mandado de segurança, já ouvi falar. É uma ação judicial mais rápida, específica para proteger um direito claro e evidente, o chamado direito líquido e certo, que está sendo violado por uma autoridade. No caso do BPC, o direito líquido e certo é ter o pedido analisado num prazo razoável. Então o mandado de segurança serve para forçar a análise. Exatamente. Ele não discute se a pessoa tem direito ao benefício ou não. Ele foca na demora. É para buscar uma ordem do juiz, obrigando o INSS a decidir logo, a concluir a análise imediatamente. Funciona como um empurrão, vamos dizer assim. Interessante. Um empurrão judicial. E se mesmo depois de demorar, o INSS negar o benefício? Ou se a negativa vier até que rápido, mas a pessoa achar injusta? Aí a alternativa é outra ação? A ação de concessão de benefício. Essa sim vai discutir o mérito, ou seja, se a pessoa realmente preenche os requisitos para o BPC ou não. Ah, entendi. Uma coisa é acelerar a decisão, outra é brigar pela decisão em si. Isso. E dentro dessa ação de concessão, tem algo muito importante que as fontes destacam: a possibilidade de pedir a tutela de urgência. Tutela de urgência. O que é isso? É um pedido que se faz para o juiz logo no início da ação de concessão, para que ele mande o INSS começar a pagar o benefício imediatamente, antes mesmo do fim do processo. Nossa, isso é possível? Pagar antes de ter a sentença final? Sim. Para conceder a tutela de urgência, o juiz precisa ver 2 coisas. Primeiro, a probabilidade do direito, quer dizer, se parece muito provável que a pessoa realmente tem direito ao BPC. E segundo, o perigo da demora, ou seja, o risco que a pessoa corre se tiver que esperar o processo todo acabar para receber. E como o BPC é para subsistência? Exato. Como tem esse caráter alimentar que a gente falou, esse perigo da demora geralmente é bem claro. Então, se os indícios do direito também forem fortes, é comum o juiz conceder essa tutela de urgência. Isso garante um alívio financeiro para a pessoa enquanto o processo continua. Nossa, isso faz toda a diferença. Então a Justiça oferece ferramentas bem poderosas, tanto para a demora, com o mandado de segurança, quanto para a negativa, com a ação de concessão e essa tutela de urgência. Sim. Fica claro que, quando a via administrativa no INSS não resolve ou demora demais, o caminho judicial se torna fundamental para garantir direito. As fontes mostram que, com o suporte certo, essas ações são, muitas vezes, a forma mais concreta de destravar o benefício. É sair à espera passiva para buscar ativamente direito. E essa sua fala sobre suporte certo me leva direto para outro ponto que as fontes, como o material da doutora Fernanda Rocha e do escritório que a gente mencionou, batem muito na tecla. O papel do advogado especialista em direito previdenciário. Parece que é mais do que só uma ajuda, né? Exatamente. A forma como eles descrevem sugere que ter um advogado especialista não é só um plano B para quando tudo dá errado. É uma escolha estratégica mesmo, que pode fazer diferença desde o começo do pedido. E, principalmente, pode encurtar a espera. E como esse especialista atua na prática para conseguir isso? O que ele faz de diferente? Olha, a atuação é bem ampla. Um ponto-chave que as fontes destacam muito é a análise prévia da documentação. Antes mesmo de dar entrada no INSS, o advogado confere tudo. Ah, antes de começar? Sim, ele vê se falta alguma coisa, se tem erro, orienta sobre quais documentos são mais fortes para provar o direito, organiza tudo da melhor forma possível. Só isso já evita um monte daqueles problemas de exigência e atraso que a gente comentou. Nossa, essa preparação inicial parece crucial mesmo. E depois que o pedido já está lá no INSS, andando? Aí entra o acompanhamento de perto. O especialista fica monitorando cada etapa, sabe? Se o INSS faz uma exigência, ele responde rápido, de forma correta, para não deixar o processo parado. Ele sabe identificar se o INSS está demorando mais do que deveria ou cometendo alguma falha.
E claro, se a coisa apertar, se demorar demais ou se vier uma negativa, ele tem o conhecimento técnico para usar as ferramentas da justiça que a gente falou. Um mandado de segurança para acelerar, a ação de concessão para reverter a negativa e sempre buscando a tutela de urgência, se for o caso. As fontes também mencionam o lado mais humano, né, além do técnico. Sim, falam da importância de um atendimento que entenda a situação difícil de quem está pedindo benefício. Falam em acolhimento, em empatia, um compromisso de lutar para conseguir o benefício o mais rápido possível, porque sabem que isso significa dignidade, tranquilidade para a pessoa. A ideia que eles passam é de oferecer uma segurança jurídica, sabe? Um apoio para a pessoa conseguir atravessar esse processo que é tão complexo e estressante com mais confiança. Faz todo sentido, considerando a burocracia, a demora, o impacto que isso tem na vida das pessoas. Ter esse suporte especializado parece mesmo fazer uma diferença enorme, não só no resultado final, mas em como a pessoa passa por todo esse processo. Sem dúvida. É a combinação do conhecimento da lei, das regras do INSS, com a habilidade de lidar com o sistema, seja administrativo ou judicial. Isso que torna a assessoria especializada um fator estratégico, como as fontes apontam. Bom, acho que a gente conseguiu destrinchar bem essa jornada do BPC-LOAS em análise. Recapitulando rapidinho, a gente entendeu o que é o BPC-LOAS, quem tem direito, idoso +65, pessoas com deficiência, ambos com baixa renda, sem precisar de contribuição prévia. Isso. Deciframos o que significa o em análise lá no sistema. Vimos os motivos mais comuns para os atrasos que tanto frustram, documento faltando, perícia demorada, cada único desatualizado. Exploramos as saídas legais para reagir, seja a demora excessiva, com mandado de segurança, ou a uma negativa, com ação de concessão e a importantíssima tutela de urgência. E, claro, destacamos o valor, apontado pelas fontes, de pensar no apoio jurídico especializado não só como bombeiro para apagar incêndio, mas como uma estratégia desde o início, para organizar tudo, agilizar e aumentar as chances de conseguir o benefício mais rápido e com mais segurança. Então, a mensagem principal que fica é, por mais angustiante que seja ver aquele em análise sem fim no horizonte, a pessoa não precisa ficar só esperando, de braços cruzados e sofrendo, né? De jeito nenhum. Tem informação, tem direitos, tem caminhos para buscar uma solução. Exatamente. Entender como funciona, onde pode travar e o que pode ser feito já é o primeiro passo para transformar essa ansiedade toda numa postura mais ativa, mais informada, na busca por um direito que é essencial. E para a gente fechar essa nossa conversa, me fez pensar numa coisa um pouco maior, sabe? Que vai além do caso de cada um. Se esses atrasos para liberar um benefício tão vital, tão básico para a sobrevivência das pessoas mais vulneráveis, são tão comuns assim? Sim. O que isso nos diz? Pois é, que perguntas isso levanta sobre a nossa rede de assistência social? Será que ela está realmente conseguindo ser ágil o suficiente? Será que está entregando direitos como dignidade, sustento, no tempo certo, quando as pessoas mais precisam? Fica aí a reflexão, né, sobre a efetividade dessa rede de proteção que a gente tem. Se este conteúdo te ajudou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com quem também precisa entender mais sobre seus direitos previdenciários. E lembre-se, no escritório Rafael Rocha e Santos Advocacia, seu direito é a nossa luta.